Olá, você está no canal O Tempo em Deus, o seu momento de prioridade ao Senhor através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje. E nós estamos começando o livro de Gênesis, hoje vamos ler o capítulo 2, já demos início no vídeo passado. E aqui nós veremos toda a soberania do Senhor, toda a sua criação, tudo que Deus fez para nós. E Deus nos ama incondicionalmente, nunca esqueça disso. E você já é inscrito aqui no nosso canal? Se não é, faça isso agora. Deixa o seu like, que também ajuda bastante no engajamento. Deixa um comentário, me fala o que você tem achado, se você tem aprendido, se tem sido útil para você, se tem sido relevante em sua vida. E também manda para alguém que você ama, compartilha. Afinal, nós temos que esparramar bastante a palavra do Senhor. Agora, ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui no capítulo 2 fala que Deus tinha acabado já a formação dos céus e da terra, daí ele formou o homem, Adão,
E então o homem deu nome a todas as coisas aqui, né? O Senhor deu essa permissão a ele. Então ele formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então o homem passou a ser alma vivente, está aqui no versículo 7. Aí depois ele deu ao homem, né, essa permissão de colocar nome em todas as coisas. Ele comenta sobre os rios ali que cercavam o jardim do Éden, né? Saía um rio do Éden para regar o jardim, né? E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. E ele cita aqui quais são. Então aqui nós vamos ver também a formação da mulher. A mulher, ela foi feita da costela de Adão. Ela não foi feita para ser superior ao homem, nem inferior, porque se fosse superior, Deus teria tirado ela da cabeça, e se fosse inferior, teria tirado do pé. Mas Deus tirou da costela, é para ficar ao lado, é para ela ser a auxiliadora do homem, né? O homem, ele geralmente é o sacerdote do lar, e a mulher é sua auxiliadora. E aqui nós vemos isso como uma equipe, um não compete com o outro, um ajuda o outro. Aqui a gente, se for entender um pouquinho melhor, no meu ponto de vista, tá? A gente vê que houve a primeira cirurgia, que foi Deus tirando a costela de Adão para formar Eva. A primeira anestesia, né? Que foi Deus fazendo Adão cair em sono profundo, né? Em sono pesado para poder tirar a costela dele e fazer a Eva. Então são coisas que a gente vê hoje, que existem, que Deus deu permissão ao homem para fazer, que ele fez primeiro, certo? Não sei se você concorda, mas eu sempre pensei algo nesse sentido. E aqui a gente também vê o primeiro casamento, né? E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? E depois, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é um casamento, isso é uma aliança, isso é um compromisso, né? E ali Deus fez o primeiro casamento, eu vejo assim também. O primeiro compromisso um com o outro, o primeiro comprometimento um com o outro e um cuidando do outro. Então daqui a gente tira essas coisas que depois viriam a ser feita entre os homens e as mulheres, tá bom? E se você gostou do vídeo de hoje, se foi relevante para você, compartilha, manda para alguém que você ama, manda para alguém que é importante, alguém que precisa ouvir a Bíblia. Leia você também a Bíblia na sua casa, estude a Bíblia, pesquise. São muitas coisas nas entrelinhas e o principal, peça orientação do Senhor para que você tenha discernimento, para que você tenha entendimento vindo do alto. Obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.